Bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Podcast, o podcast que nós criamos para compartilhar histórias inspiradoras. E hoje a minha responsabilidade é muito maior, porque a minha convidada é a minha mentora de comunicação. Lara Finocchio, muito bem-vinda ao Inspirar Podcast. É uma alegria poder te receber aqui. Eu que fico muito feliz. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Pois é, deixa eu apresentar a Lara para vocês. A Lara, como eu falei, já é minha mentora. Ela é jornalista, trabalhou durante 15 anos como chefe de produção em emissoras de televisão como SBT, Record e Band. Foi a primeira apresentadora de um jornal em emissora de rádio da Baixada Santista. Também foi diretora de produção do grupo Primo, J Company, onde dirigiu nomes como Joel J, Bruno Perini, Thiago Nigro, Whindersson Nunes, Malu Perini e outros. Foi diretora dos maiores eventos de alta performance do Brasil e do exterior. Atualmente é mentora de comunicação e... Meu Deus do céu! A minha letra aqui, gente, é só por Deus. E palestrante internacional. Que isso acontece, né? Então, eu já indico você, assim como eu, pegar o seu caderninho, a sua caneta e já aproveita e compartilha esse podcast, porque com certeza vai fazer a diferença para você, assim como está fazendo para mim e vai fazer ainda mais. Então, papel e caneta na mão, Lara. Muitas curiosidades. Como tu começou a tua jornada na comunicação? Olha, na comunicação faz tempo, faz 22 anos que eu estudo comunicação enlouquecidamente. Quando eu tinha 15, eu tenho 37, então quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar mais profundamente a forma que eu poderia me comunicar melhor, porque eu era uma pessoa muito tímida. Então, quando criança eu era tímida, o meu pai é professor e minha mãe é psicóloga, então eles incentivavam muito eu perder a timidez. Só que eu gostava muito de música, eu gostava muito de cantar. Então, com 15 anos, eu fui estudar comunicação por meio da música. Eu fui fazer conservatório musical, onde eu aprendia muito sobre a expressão corporal, como se comunicar com o corpo e com a voz. E dali eu comecei a minha jornada na comunicação e a entender o quanto aquilo era importante. Tá, mas tu era jovem ali, bem jovem. Bem tu já jovem. despertou ali para algo que tu entendeu que a comunicação é uma virada de chave para as situações do cotidiano da vida, né? Exatamente. Eu diria que comunicação, ser líder é comunicar. Então, por isso até que eu estou fazendo a minha mentoria com a Lara, justamente para melhorar a minha comunicação. Mas, Lara, isso não é todo mundo que tem essa percepção, né? Inclusive, os pais que estão escutando isso, invistam na comunicação do seu filho. Exatamente. Porque não é só sobre falar palavras corretamente, é sobre se expressar. Eu acredito que a comunicação vai muito além de falar. O que é comunicação para você? Para mim, a comunicação é você ser compreendido. E isso é se comunicar. Aí não importa como, porque tem as pessoas que não gostam de falar, mas elas escrevem muito bem e se comunicam por textos de uma forma brutal. Então escrevem livros e você vê um bom escritor, às vezes, em cima do palco, você fala, nossa, não acredito que é esse cara. Porque às vezes ele só não é bom na oratória, mas ele não dá pra gente dizer que ele se comunica mal. Ele se comunica muito bem em texto. Então ele se comunica muito bem de outras formas. Então ser compreendido pra mim é o principal do que é comunicar. Que as pessoas esquecem. Elas acham só que elas têm que falar, mas elas esquecem que elas têm que ser compreendidas, porque só falar por falar até papagaio fala. Então a gente precisa ser compreendido. Isso pra mim é comunicação. Nossa, verdade. E quais as formas de comunicação? Existem várias formas de comunicação. Hoje, o que a gente trabalha muito é em relação à comunicação assertiva. Porque, por exemplo, se você pegar dentro do comportamento humano, a gente tem 3 tipos de comunicação. A gente tem a comunicação passiva, a comunicação agressiva e a gente tem a comunicação assertiva. Dentro disso, aí a gente tem a forma de se comunicar verbalmente e não verbalmente. A comunicação passiva, principalmente você que é líder, e eu sei que seu público muitos são mulheres que são empresárias, na liderança a comunicação passiva ela não funciona. Porque o passivo é aquele que não forma opinião, e é aquele que fica em cima do muro. Então, se você não forma
uma opinião e você fica em cima do muro, você automaticamente não passa credibilidade para as pessoas. E um líder, ele precisa passar credibilidade até para poder liderar, para poder falar quais são os próximos passos, o que vai ser feito e a equipe entender e seguir aquilo que está sendo falado. A comunicação agressiva, por outro lado, é ruim, porque ela dá processo, ela causa burnout nas pessoas e é óbvio que não é legal. Então você não pode mais ser agressivo com as pessoas. Eu brinco que tem muito professor, que era meu professor na época da escola, que se fosse hoje, cara, poderia estar preso, porque a forma que se comunicava na sala de aula era absurdamente agressivo, tinha muito da comunicação pejorativa para muita coisa, e isso hoje em dia, graças a Deus, o ser humano evoluiu e entendeu que isso não é o caminho. E aí tem a comunicação assertiva, que é nada mais do que você falar e ser compreendido sem machucar ninguém, sem colocar ninguém em uma saia justa, sem atrapalhar ninguém, mas ter a compreensão e conseguir o resultado que você quer com aquilo que você comunicou. Por isso que, principalmente na liderança, a comunicação assertiva, ela é a melhor que tem. Realmente, tanto é que uma das questões que nós trabalhamos na minha comunicação, que eu te falei que eu sou muito prática, e às vezes na minha praticidade eu entendia que podia soar agressivo. Muitas vezes eu não queria ser agressiva, mas a forma como eu falava, e aí nós começamos a trabalhar a comunicação mais assertiva. E eu comecei a ter esse entendimento pelo nosso trabalho. Sim. E a pessoa que está nos escutando hoje, que dica tu daria para ela? O que ela poderia começar a fazer se ela sente que ela falha em alguma área da comunicação? Por onde ela poderia começar? Primeira coisa é se analisando. Eu não gosto das pessoas que ficam colocando muitas regras para comunicação, porque a comunicação, ela está muito atrelada ao autoconhecimento. Nossa, então, por exemplo, verdade. você falou assim, eu te procurei porque eu acreditava que a minha comunicação, por eu ser muito prática, ela estava sendo agressiva. Então, você descobriu que você estava sendo agressiva porque você utilizou alguns métodos, entre eles, escutar as pessoas que estavam próximas de você, que provavelmente falavam assim para você, Josi, você precisava ser tão grossa? Josi, às vezes tenho medo de te falar alguma coisa porque, não sei, você vai me dar maior bronca e tal. Então, se você percebeu, ouvindo as outras pessoas, esse feedback que você precisava melhorar, cara, isso é 100% autoconhecimento. Porque se a gente não se olha e não se reconhece, dificilmente a gente vai mudar alguma coisa. Porque a mudança feita para o outro ou só pelo outro, ela não é eficaz. A gente sabe disso. Não vou me moldar porque a pessoa quer. Eu não estou mudando de verdade. Agora, quando eu entendo que isso vai ser melhor para mim, para as pessoas que eu convivo, para o meu trabalho, para o meu sucesso, etc. Aí, ok. Então, eu não gosto muito de colocar regra. Mas a primeira que eu colocaria, assim, que eu digo é sobre o autoconhecimento. Então, a primeira coisa é quem você é, como você fala e para quem você fala. Não adianta a gente achar que a gente vai se comunicar igual com todo mundo. Isso não existe. Até porque, dentro de um dos pilares da comunicação assertiva, a especificidade ela é um dos primeiros pilares. Ou seja, ser muito específico e não ser generalista. Um bom comunicador, ele especifica as coisas, ele não é generalista. Então, não adianta eu falar que você tem que fazer tudo, que você tem que mudar tudo, que nada é legal. Isso tudo é generalização. Verdade. E a gente precisa ser mais específico. E entra a autenticidade nisso. Autenticidade, 100%. Então, se você não se conhece, você não vai conseguir mudar a tua comunicação. Porque você não vai entender onde estão os gaps. Você não vai entender como você é. Eu, durante muito tempo, fui líder em televisão e lá eu precisava ser uma líder mais carrasca. Mas se você faz o teste de força de caráter, que é sobre as características que você tem, a primeira característica que tem é humor e a segunda é amor. Como é que eu vou ser carrasca na minha comunicação? Não dá para eu ser muito carrasca. Vai ter alguns momentos que eu vou puxar mais, que eu vou ser um pouco mais incisiva, mas eu sempre vou colocar uma piada no meio, porque isso é meu. É verdade. Só é que muito gostoso. Se eu não me conheço, mas se eu não me conheço, eu não sei disso, aí eu acho que eu sou o bobo da corte. Não, eu não sou o bobo da corte. E eu não isso é inteligência. Na minha visão, humor é ser inteligente. Exatamente. Quando você usa um humor intencional, quando você usa o humor para quebrar um padrão, quando você usa o humor para cativar e conquistar as pessoas. O humor é uma comunicação. É uma comunicação, é uma forma de você comunicar. Então, tem muita gente que se comunica por meio do humor. Tem muita gente que se comunica por meio da empatia, que são aquelas pessoas que têm até um tom de voz mais leve, mais carinhoso. Aí tem aquelas pessoas que são extremamente simpáticas, que é diferente da bem-humorada.
bem-humorada. A simpática é aquela pessoa que tem muito sorriso no rosto, que tá o tempo inteiro falando assim, e aí ela tem a voz um pouquinho mais aguda. Cara, aí eu vou falar pra essa pessoa, agora você tem que dar uma bronca. Ela não vai dar uma bronca assim, do nada. Ela tem que mudar a forma como ela tem a expressão facial, a expressão corporal, e aí altera a voz. Aonde está a tua cabeça, a posição da sua cabeça, tudo isso altera. Então não dá pra gente falar assim, o que você tem que fazer para se comunicar melhor? Pô, tem um monte de coisa, mas a primeira, se conheça. Entenda os seus limites. Entenda até onde você gosta de ir. Não, eu não gosto de falar com muito sorriso porque eu tenho um problema com o meu sorriso. Tem gente que não fala sorrindo porque tem problema com o dente. O que isso tem a ver com a comunicação? Verdade. As pessoas não sabem. Sabe que isso faz parte do personal branding das pessoas, né? Na construção da sua imagem, a comunicação ela é essencial. Com certeza. Tanto é que eu tenho uma colega, Marília, inclusive nós estávamos falando hoje dela, que ela grava podcast aqui também, e ela, onde ela chega, ela é o sorriso em pessoa. Doutora Sorriso virou o apelido dela. Nas mentorias, nos ambientes que a gente está, ela está sempre sorrindo. E quando eu lembro da Marília, com muito carinho, porque ela é uma pessoa extremamente simpática, mas é o sorriso que me vem na memória, né? Aquela forma contagiante, ela contagia, ela levanta qualquer ambiente. Então essa é a marca dela. É a marca dela. É isso que ela comunica. É isso que ela comunica. Ela comunica por meio do sorriso, ela comunica por meio da simpatia, que aí isso muda a energia dela. Então, provavelmente é aquela pessoa que quando chega já deixa o ambiente mais alegre, todo mundo já dá risada, todo mundo começa a sorrir, todo mundo se abraça, porque ela tem esse jeito. E aí a gente tem aquelas pessoas que, muito pelo contrário, que quando chega, parece que, aquela nuvenzinha preta do desenho vem em cima. E tá, aquele clima pesado, porque a energia da pessoa é pesada, porque ela não dá um sorriso, porque ela não se comunica com simpatia. E tá tudo certo. Às vezes a pessoa quer ser assim, ela não se incomoda. Então é muito assim, como eu gosto, como eu quero estar, como eu quero que as pessoas me vejam, e aí arcar com as consequências disso. Se eu quero ser a pessoa muito simpática, eu tenho que entender que muitas das vezes as pessoas vão achar que pode até diminuir um pouco da credibilidade porque você é simpática demais. Assim como a pessoa que tá sempre séria, ela pode afastar as pessoas porque ninguém gosta de ficar sério o tempo inteiro. Então, é encontrar esse meio termo e aí ter o gatilho que eu sempre falo, que para mim é um dos principais da comunicação, que se chama adaptação. Como que você se adapta e como você adapta a forma como você fala e o seu discurso no ambiente que você está. Então, não adianta eu chegar aqui e ficar contando um monte de piada. Primeiro que eu não conto piada. Segundo que é um podcast que a gente está levando de um jeito leve, ele é legal, mas tem um conteúdo técnico. Sim. Então, é totalmente diferente. Mas eu também não posso chegar aqui super séria, não dar nenhum sorriso. Oi, Josmina. É muito legal eu estar aqui. Com essa cara, não parece que tá legal. Então, a gente precisa se adaptar e adaptar toda a nossa comunicação. Expressão facial, corporal, voz, tom, ritmo e velocidade para o ambiente que eu tô. E aí eu vou conseguindo moldar a minha comunicação para conseguir me comunicar com todas as pessoas, mas não da mesma forma. Exatamente. Sabe que num dos encontros o Flávio falou que a habilidade milionária é a comunicação. E o que ele atribui ao sucesso dele nos negócios é a comunicação. É a forma como ele se comunica que ele consegue bons resultados. E é exatamente isso. Eu faço muita pesquisa e muito estudo, né? E estudo científico também, que eu leio muito. E aí tem um estudo que mostra a relação. Não existe pessoas de sucesso que não se comunicam bem. Nossa. A comunicação, ela está 100% atrelada às pessoas de sucesso. Lara, mas fulano de tal, sei lá, pega um empresário ou alguém muito famoso que não se comunica muito bem. Eu não estou falando de fama, estou falando de sucesso. É diferente. Fama e sucesso são coisas bem diferentes. Totalmente diferentes. E se você pegar para grandes empresários, cara, você vê que a comunicação deles realmente é diferente. Então, a forma como eles se comunicam e a forma como eles estudam dita muito da questão do sucesso deles. Porque a comunicação está atrelada em como eu vou fazer uma boa negociação. É na comunicação que está atrelada em como eu vou fazer um bom networking. É na comunicação que está atrelada em como eu vou me posicionar, como eu vou ser visto, o que eu vou ensinar, o que eu falo agora para convencer aquela pessoa a comprar algo de mim. Ou a eu poder vender algo para ela. Tudo isso é como eu me comunico. Ser um bom ouvinte é comunicação? Com certeza. Não é que é comunicação, é um dos principais pilares para ser um bom comunicador. Que é diferente. Então, por exemplo, um bom comunicador tem a escuta ativa maravilhosa. Porque quem fala primeiro pode perder. Mas quem pergunta melhor ganha. E aí, se você pergunta bem e sabe ouvir a resposta, você vai ter argumentos. Gente,
Que aula, Lara! E é exatamente isso. Valeu a principalmente em pena venda. pegar o papel e a caneta. Valeu a pena, né? Olha, a Keren tá aqui assistindo nos bastidores e já tá anotando. Já tá anotando É tudo. uma aula. É Ela isso ganhou. aí, isso aí. E eu fiquei muito curiosa, Lara, enquanto eu lia, né, a tua bio, como é que foi trabalhar em televisão? Tu trabalhou em 3, né? Como é que foi? Como é que tu chegou lá? Cara, televisão é o grande amor da minha vida, não posso negar. Eu amo a televisão. Só que chegou um momento que eu não tinha mais como trabalhar em televisão, não cabia mais na televisão. Ok. Tu começou na televisão? Comecei na televisão, na verdade comecei na rádio. Eu comecei na rádio quando eu era estagiária. E antes da rádio? Antes da rádio eu fazia toda a parte de música. Música. Mas eu comecei trabalhando como estagiária numa rádio. Tá. E aí na rádio eu comecei Lá a na me Baixada encantar- Santista. Lá na Baixada Santista, na Rádio Cultura. Nem existe mais. Tá. Aí lá eu comecei a trabalhar na rádio, eu gostava muito. E aí eu fui me especializar cada vez mais em voz por conta da locução. E tu é formada em E jornalismo? jornalismo. Só que nessa época eu estava na faculdade de jornalismo. Tá. Só que aí eu queria fazer faculdade de rádio também. Então eu fiz 2 faculdades Tem simultâneas. faculdade de rádio? Tem, Eu que não é, sabia. que é rádio e TV. E aí você pode fazer as especializações dentro da Perfeito. parte de rádio. Especialização. Então eu fiz jornalismo, ao mesmo tempo eu fazia rádio para me formar como locutora, pegar o DRT e poder falar na rádio com o microfone que eu queria falar. E aí eu fiz isso. Então eu já trabalhava na rádio, então eu fazia 2 faculdades e estágio, tudo ao mesmo tempo. Maravilhosa. E aí eu entrei, aí eu falei assim, não é só rádio que eu quero ir para esse mundo da televisão. Apareceu um processo seletivo na época de uma TV local, e aí eu passei, e aí eu comecei a trabalhar em televisão e fiquei 15 anos trabalhando em TV. Só que trabalhar na TV é muito legal, Sim, só que tem ônus e bônus como tudo na vida. sim. 15 anos de televisão me causou 2 burnouts. E não por causa da televisão em si, mas porque eu realmente não estava mais me encaixando. Durante muito tempo, eu trabalhei na área de polícia. E no setor de polícia é complicado. Chega um momento que você fica Mas o bem... que tu fazia na polícia? Eu cobria os crimes que aconteciam Como jornalista? como jornalista. Então, eu fazia a ronda policial, que é o que a gente chamava, então, tipo, de ligar para todas as delegacias e saber quais eram os crimes que tinham acontecido Tá. nas últimas horas. E se tinha acontecido algum crime que ainda a gente chamava de tava quente, ou seja, tipo, a cena do crime ainda tava lá, e a gente pudesse chegar com a nossa equipe de reportagem para fazer as entrevistas e filmar. Tá tudo certo. No início da carreira, eu amava, porque Sim. eu gostava muito dessa questão da adrenalina e tal. No final da carreira já não estava mais tão legal assim, porque eu já estava ficando muito bitolada. Acabou coincidindo de aumentar muito, infelizmente, os casos de feminicídio e estupro. E eu acabei cobrindo muitos desses casos. Eu Sim. toda hora comecei a achar que eu era a próxima vítima. Olha só. Então eu fui ficando muito bitolada. A Na gente rua, às vezes nem imagina o que acontece, né? Exatamente, mas no bastidor isso é uma loucura. Então na rua, às vezes eu saía, eu não queria andar mais a pé. Eu achava que a qualquer momento eu ia ser estuprada, a qualquer momento eu ia ser pega, que ia ter alguma coisa. E se eu ia para uma delegacia e o bandido me visse ali como repórter ou como produtora, ele ia marcar a minha cara e depois ele ia se vingar de Meu mim. Então a Deus! minha mente começou a entrar numa paranoia. E aí, paralelo a isso, tinha uma série de coisas, salarial, ritmo de trabalho, carga horária, tudo isso que eu falei assim, não é isso que eu quero fazer na minha vida. Já no final, paralelamente à televisão, que eu já estava lá como diretora de reportagem, eu também apresentava o programa de rádio, que foi esse programa que eu fui a primeira jornalista mulher a ser âncora, porque, lógico, existiram muitas antes de mim, mas na Baixada Santista, os âncoras de um jornal na rádio eram sempre homens. A mulher entrava como uma repórter ou como uma Desculpa, comentarista. o que é âncora? Âncora é o apresentador do jornal. E aí eu virei a apresentadora e eu virei a diretora do projeto, porque eu escrevi o projeto daquele jornal, na rádio. E ali eu comecei a entrevistar cada vez mais gente. Só que eu já estava há 12 anos em televisão, já tinha entrevistado tudo quanto é tipo de gente, do bandido, às pessoas técnicas, a político, a todo mundo, a pessoas na rua Sim, normais. fazia parte da tua Fazia rotina. parte da minha rotina. Tanto como produtora, quanto como repórter em alguns momentos. E na rádio em si eu entrevistei muito especialista, muitos técnicos, que eram nutricionistas, advogados, empresários, sim. economistas, tudo quanto é área, assim. E aí eu comecei a reparar mais profundamente o quanto as pessoas tinham muita dificuldade de falar. Elas eram muito boas tecnicamente. Então, por exemplo, eu entrevistava um médico que era um médico incrível. Só que entrevistando aquele cara, ele não parecia tão incrível quanto ele era aquele profissional, porque ele não sabia falar.
E às vezes, na maioria das vezes, eu entrevistava uma pessoa que tecnicamente não era tão boa, mas se comunicava tão bem que o público entendia o que ele falava. Quem que voltava para dar a segunda entrevista? Não era o melhor especialista. Era o melhor comunicador. Melhor comunicador. E aí eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Porque como na época da televisão, durante muito tempo também, eu treinava repórter, então passava texto, qual é o melhor texto para você fazer, qual é a melhor coisa para você falar ali na frente do microfone, qual é a melhor pergunta e sugestão de pergunta para o repórter fazer para os entrevistados. Acabava treinando de um jeito ou de outro a comunicação deles. E eu falava, alguém precisa treinar a comunicação desses especialistas. Sim. E aí eu comecei a descobrir que eu seria mais útil fora da rádio e da TV do que dentro. Olha, tu viu uma oportunidade Eu vi uma pela oportunidade. necessidade, uma solução. Exatamente. E como o dinheiro tá sempre no problema, aí eu falei, as pessoas têm problema de comunicação. Eu vou ensinar para elas como elas vão se comunicar para voltar pro meu próprio programa, porque até então eu não queria sair da televisão nem da rádio. Claro. Eu tava lá, mas eu falei assim, eu preciso entrevistar Tu pessoas entrou melhores. por esse viés, mas aí tu detectou na jornada uma oportunidade. Uma oportunidade. Por E aí, meio da necessidade. E aí eu falei, agora eu só quero fazer isso, eu só quero ensinar. Não quero mais Sim, e trabalhar tanto na é que TV. tu foi diretora de produção do Grupo Primo, J Compre. Como é que tu chegou lá? Como é que eles te Cheguei lá. acharam? Ou vocês se encontraram? Como que foi isso? Foi Porque eu tenho assim. certeza que mais pessoas ficaram com essa curiosidade. Como que eu saio da TV e entro no digital desse jeito? Isso. O que aconteceu? Eu tava trabalhando na televisão e o Joel, que ainda já era Joel J, mas não era esse tamanho, ele tinha 20 e poucos mil seguidores, ele tinha acabado de pedir demissão do Instituto Neymar, né, lá, e estava começando essa carreira dele solo, só como mentor. Ele já dava mentoria, ele já era professor há muitos anos, mas esse mentor que ele é hoje, ele estava começando ali atrás. E aí ele era meu cunhado já na época, e ele fez um story correndo, ele corria, né, 5am lá, ele corria, e ele fez um story parado numa rua lá em Santos, e falando qualquer coisa que agora eu não lembro, mas atrás dele tinha uma placa de um salão de beleza. Na época, ele já tinha, acho que 23 ou 25 mil seguidores. Eu trabalhava na televisão e atingir 25 mil pessoas em uma televisão não é tarefa fácil. 25 mil pessoas é muita gente. Se você pegar pela taxa do Ibope, dependendo do horário que é o teu programa, você não atinge 25 mil pessoas. Nossa! Só que naquela época, eu estou falando de 2018... o algoritmo do Instagram entregava para quase todo mundo. Então, ele tinha uma taxa de visualização que, não que ele chegasse nas 25 mil, mas ele alcançava ali umas 18, 20 mil pessoas. E eu só mandei um direct para ele, falando assim, quem tá feliz com esse story é a Duda Coifer, que é a dona do salão que tá atrás de você, fazendo propaganda gratuita para 25 mil pessoas. Olha, Na hora, ele me respondeu só com puta que pariu, me passa teu WhatsApp. Que eu nem tinha WhatsApp, a gente ainda nem tinha trocado WhatsApp. Eu tava começando a namorar com o irmão dele e eu não gostava dele. olha só. Eu não curtia muito, porque eu não curtia o que ele fazia da internet. Mas por quê? Porque eu tinha um preconceito idiota dentro da televisão. Da internet. Da internet. Ah, que De houve, todo né? mundo da internet. Houve essa situação quando veio forte o digital Exatamente. e as rádios e as televisões. Eu me Exatamente. lembro. Eu era da rádio e da TV, Claro. então eu era o quê? O orgulho ferido. Tipo, por que essa galera tá com uma audiência maior que a minha? Como assim? Como assim? Como eles conseguem? Deixa eu analisar isso daqui. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz do ser humano? Repulsa. Ah, não, eles não sabem o que estão fazendo. Aí, cuspe pra Quem cima e nunca, cai na né? testa, né? Atire a primeira pedra. Exatamente. Só que aí o Marcel, que hoje é meu marido, falava assim, você tem que conhecer meu irmão. Eu falei, cara, teu irmão fala umas viagens muito loucas, que tem que acordar às 5 horas da manhã, que tem que correr, tem que. Alta performance. Assim, eu falei, a minha vida de jornalista é muito maluca. Tem vezes que eu entro no plantão meia-noite. Como é que eu vou acordar às 5 horas da manhã? Eu já tô trabalhando. E eu entrava na rádio, meu programa na rádio começava às 6. Eu entrava na rádio 4h30, eu acordava às 3. Nossa. Pra mim, 5 horas da manhã já era hora do almoço, pô. Então, tem que acordar às 5. O que acordar às 5? Eu acordava às 3, pô. Eu não ficava me vangloriando. Eu acordava às 3 muito brava de acordar às 3 da manhã. Eu queria acordar às 9. E aí, eu com isso e tal, eu falei, não. Aí ele falou, dá uma chance, meu irmão é legal, não é essa pessoa que você tá pensando, tá? Eu falei, tá, vou deixar o meu orgulho de lado, deixa eu ouvir o que esse cara fala. E aí eu comecei a ouvir, comecei a me interessar da forma que ele falava. Eu continuava não concordando com o que ele falava, mas comecei a gostar da forma. E aí comecei a segui-lo no Instagram. E ele falou, você vai ter que conhecer meu irmão, porque é meu irmão, a gente tá namorando. Claro. Tal. Fui pra casa do Joel e conheci ele mais profundamente.
E aí me encantei, porque aí começou uma conversa de dois curiosos e dois comunicadores. Eu como jornalista e ele como comunicador Ele é nato um que ele comunicador Pra maravilhoso, mim, é o né? maior superpoder do Joel. Não é Olha, a me arrepiei disciplina, até. não é o foco, não é ler 10 mil livros em tanto tempo e saber de cor o capítulo, a página, o nome do autor, a edição e a editora. Não é nada disso. Para mim, o maior superpoder dele é a comunicação. E ensinar, eu acho ele um baita Ensinar, professor. Porque Eu ele chamo se ele, comunica muito bem. eu chamo ele de professor. Ele é professor. Tanto é que o Inspirar Podcast está aí pelo desafio do Joel. Exatamente. Ele fica na nossa cola e eu agradeço ele demais. Não, eu também. Ele mudou a minha vida. Porque por meio do desafio imposto, nós conseguimos melhorar. A gente consegue ver o quão bom nós somos, que nem a gente acredita. Às vezes o outro acredita mais na gente do que a gente. Ah, com certeza. E eu falo isso muito pra ele. O Joel acredita mais em mim do que eu. Eu acredito muito em ti. Você acredita muito a em mim. Bia, né? A gente às vezes Maravilhosa. conversa ali. Mas então, e aí eu conheci o Joel e tal, e aí a gente conversou mais, aí eu passei a gostar, mandei esse direct pra ele. Na hora ele me mandou e pediu meu WhatsApp. Só que eu tava na televisão, tava trabalhando, e na hora tinha acontecido um crime. Eu passei o meu WhatsApp pra ele, ele me ligou. Eu atendi meu celular, só que eu tava com a polícia no telefone do outro. E eu tava falando, tá, mas morreu? Tá morto? Eu consigo fazer a imagem do corpo e tal, tal, tal? Assim, porque essa era a minha comunicação natural do dia a dia. Tá. Posso fazer a imagem do corpo? Posso mandar minha equipe aí? Sim. Morreu quantos tiros? Tem a bala? Tá sequestrado? Tá, tem quantas pessoas? Vocês vão invadir o cativeiro? Cara, isso pra mim era muito comum. E o Joel do outro lado, ouvindo, só falando assim no meu ouvido. Tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Eu preciso te buscar em algum lugar? Aí eu, peraí, policial. Falei, não, tá tudo bem, eu tô aqui trabalhando ali. Aonde você tá trabalhando que aconteceu alguma coisa grave? Eu falei, não, tô na TV, um segundo. Desliguei e falei, fala. Ele, como é que você viu o negócio da placa? Falei, Joel, tudo comunica, pô. Você é uma mídia. É que você ainda não sabe, mas você é uma mídia. Você tem mais audiência, às vezes, do que os meus programas aqui na televisão. Que os programas que eu dirijo, dependendo do horário. Então, você tem que prestar atenção. Porque se eu não tenho o olho treinado para ver tudo que eu estou comunicando na hora que eu estou gravando um vídeo, pode sair do meu salário a propaganda gratuita que eu fiz para a Duda Coifer. Aí ele falou, preciso tomar um café com você. Eu nunca soube disso, eu não tenho essa visão. Eu preciso entender o que você faz. Olha a inteligência na hora também dele perceber o poder que ele tinha na mão, mas que ele precisava alinhar. Exatamente. Aí eu fui tomar um café com ele e tudo que eu falava que eu nunca ia trabalhar com ele, que eu nunca ia pedir demissão da televisão, aconteceu em 2 semanas. Em 2 semanas? Larguei tudo. Larguei meus 15 anos de TV, todos os meus anos de rádio. E falei, não, eu vou trabalhar com esse cara, eu vou apostar. Eu vou apostar nisso. E ele falou, você precisa ensinar as pessoas isso. As pessoas não sabem sobre comunicação nesse viés da produção também. Verdade, Lara. Aí foi quando eu saí. Só que na época ele não era do Grupo Primo, nem nada disso. Ele tinha já relacionamento com o Thiago, já eram amigos e tal. Já tinham feito algumas coisas juntas. Aí a gente começou o canal do Joel, tudo foi começando. Só que nisso eu tinha já uma agência de marketing, mas era só um freelancer que eu chamava, né? Porque era meu segundo, tipo, só meu plano B. Sim. Ali, aquela rendinha extra. Só que o meu namorado, na época, que era o irmão do Joel, já tinha a agência dele. E não sei o que aconteceu, aí os planetas se alinharam e ele perdeu todos os funcionários, ele ficou sozinho, desesperado e falou, preciso de ajuda. Falei, tá bom, vamos pegar um cliente junto, eu e você, porque eu não acreditava em casamento e sociedade, era outra coisa que pra mim era uma crença, eu achava que nunca ia dar certo. E aí eu falei pra ele, se der certo, a gente continua. Perfeito. Porque ele já queria trabalhar comigo, eu falava que não. E aí, no fim, foi rolando. Aí, eu trabalhava com o Joel, aí, no fim, acabei fazendo muita coisa pro Joel, mas pela minha empresa com o Marcel. Claro. Então, a gente prestava os serviços pro Joel. E aí, ele foi pro Grupo Primo, né? Ele aceitou a sociedade com o Thiago. E eles precisavam de uma diretora de produção, que era o meu core, na parte toda de comunicação. Teu chão. Aí, ele me ligou no dia 1º de janeiro e falou assim, ó, vem aqui para uma reunião. Coisa rápida que eu quero te apresentar um projeto. Na minha cabeça era só mais um projeto, como eu fiz inúmeros com ele. Eu falei, tá bom, mais um projeto. Eu falei, Marcel, vamos, a gente vai lá no escritório do primo e vamos ver o que é. Também não voltei. Fiquei morando 15 dias na casa dele, agendei minha mudança e fui morar em Alphaville porque eu fui contratada para ser diretora no primo. Mas, Lara, me chama uma atenção, uma característica tua em relação à mudança. Tu és uma pessoa flexível para a mudança. Tu não tem um certo apego, digamos assim. Não. O que tu atribui essa tua facilidade de mudança? Atribuo a 2 coisas. Trabalhar muito a minha mente. Eu trabalho muito a minha cabeça.
Muito a minha cabeça. E eu tenho apego a uma única coisa. A minha felicidade. Então, se é para eu ser feliz, se aquela mudança vai causar um transtorno, toda mudança causa. Sim. Mas vai me deixar mais perto da minha felicidade, eu vou. Eu não titubeio. Então, eu fiz isso para sair da televisão. Isso. Eu fiz isso para aceitar ir para o Grupo Primo e largar minhas empresas, porque eles pediram lá exclusividade. Então, eu deixei de empreender e voltei a ser CLT para ficar no Grupo Primo. Eu saí do Grupo Primo para morar em Portugal, grávida do meu primeiro filho, sem rede de apoio, sem absolutamente nada. Eu descobri a gravidez e eu já estava com tudo comprado, já tinha vendido minha casa daqui. Tipo, não tinha mais como voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. E eu falei, eu não vou voltar atrás, eu vou arriscar. Nasceu lá? Nasceu lá, meu filho não é brasileiro. Olha! Meu filho é português. Eu não tive apego nenhum para voltar pro Brasil. Então e o Miguel já tranquilo nessa. Tranquilo. Miguel, 40 dias de vida, entrou num avião, fez uma viagem de 10 horas e mudou de país. Oh. Então, eu não tive nenhum problema com isso. Fui morar em Alphaville, voltei a morar em Santos e agora eu vou voltar a morar em Alphaville. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a mudança, se ela for de acordo com o meu propósito, com a minha felicidade. E por que tu tá vindo pra Alphaville agora? Porque pra minha carreira e pra minha felicidade, pra minha realização profissional, a Alphaville é melhor do que Santos. E qual é o teu novo projeto? O meu novo agora? projeto é a Comunica Business School, que é a escola de comunicação para empresários. Tá. Onde, como hoje eu vivo de dar mentoria, então hoje eu dou mentoria para pessoas que querem se comunicar melhor. Então, aprender isso. Eu dou mentoria para quem quer ser palestrante, porque eu sou palestrante internacional, então eu faço isso também. E agora eu tô abrindo uma escola, porque muita gente fala assim, eu quero ter alguma coisa sua, mas eu quero começar por onde eu começo. E eu sei que às vezes não dá para começar pela minha mentoria, eu entendo isso. Porque a minha mentoria ela é individualizada, ela é muito personalizada, então às vezes a pessoa não tem a clareza que ela precisa da mentoria, ela quer começar com um curso. E aí, muitas empresas começaram a me chamar para eu implementar processos de comunicação e treinar líderes na comunicação para melhorar a produtividade da empresa. E aí, de novo, eu vi uma oportunidade. Falei, eu não vou dar conta de tudo. Não dá para fazer tudo. Sim. E se eu abro uma escola, eu consigo concentrar muita coisa lá. Perfeito. E aí, agora eu estou abrindo a escola, onde vão ter cursos, vai continuar tendo a minha mentoria, vai ter a mentoria individual, vai ter a mentoria de palestras, só que vão ter uma série de cursos e implementações e treinamentos, inclusive presenciais, comigo e com um time que eu vou treinar para também ser professora de comunicação. E como vai ser essa mentoria? A minha mentoria hoje, ela já é de 8 encontros, que aí depende da pessoa, né? Mas é uma mentoria de 8 encontros individualizada, onde eu trabalho a tua comunicação. Então, o que é que você precisa para se comunicar melhor na área que você quer? Seja para se comunicar melhor com as pessoas no geral, seja para você ser uma marca forte. Então, marcas pessoais me procuram muito para melhorar a comunicação. Lara, eu não sei comunicar o que eu sou, eu não sei comunicar o que eu faço, eu não sei comunicar o que eu tenho. Então, isso eu ensino na mentoria. E tem a mentoria de palestrante, que eu construo a palestra e treino toda a tua oratória e crio os slides, tudo para você subir no palco e ser aplaudida. Perfeito. É o que nós estamos fazendo, é o trabalho que nós duas estamos fazendo. Exatamente. Nossa, e realmente me causa um alívio saber que a Lara tá ali me acompanhando. Quando eu tenho o Summit da IUST, toda a estruturação. Esse último Summit, o que os profissionais que trabalham com a gente falaram, foi muito bom, muito positivo. Josi, tu esteve muito melhor, a entrega foi incrível, eu vi o engajamento diferente. Porque a gente fez algumas correções na minha fala e sobre o que eu ia falar e o momento da fala. Então, eu sou muito grata. Até vou te agradecer aqui ao vivo, porque eu penso que isso é importante falar. Porque as pessoas dizem, Josi, mas o que tu faz? É porque eu busco pessoas que me ajudam. Quando eu vejo que algo não está legal, eu busco ajuda para essa área específica. E graças a Deus, as ambiências que a gente estão contribuindo muito. Sim. E eu penso que tu vir para a Alphaville também foi um fator importante por conta disso, né? Sim, com certeza. Porque hoje muita empresa daqui me contrata. Para eu ir para dentro da empresa e dar treinamento dentro da empresa. Então, eu tenho muita mentorada que é daqui, que quer ter o encontro presencial e eu consigo fazer o encontro presencial. E aqui é onde está o dinheiro. Santos, infelizmente, tem muita coisa boa, de qualidade de vida, não reclamo, minha rede de apoio está toda lá, mas eu vou abrir mão de uma série de coisas e de conforto para buscar o que eu quero, que é ajudar mais pessoas, também ganhar mais dinheiro, sim. Claro. Isso não pode ser um tabu, não pode ser não, eu sou uma ONG, não sou. Então, assim, também quero crescer cada vez mais profissionalmente. Eu tenho 37 anos e 2 filhos agora. Eu preciso crescer profissionalmente.
Ah, mas olha onde você chegou, olha tudo que você já fez. Mas pra mim não é suficiente. Não é suficiente. Pra mim não. Se pra você e você tá feliz assim, tá ótimo. Pra mim não é. Então eu sempre vou em busca. É uma busca incessante e irresponsável? Não. É uma busca dentro do que eu tenho hoje e do que eu sei que eu posso ter amanhã. Perfeito. Com a responsabilidade. Isso é muito claro, né, no processo de autoconhecimento que tu falaste. Exatamente. Quando a gente se conhece, a gente pode dar o próximo passo. Exatamente isso. E o teu acordo familiar? Como é que funciona a família no meio de tudo isso? A família, graças a Deus, me entende. Tá. Então, assim, eu casei com um homem que ele é workaholic que nem eu. E, de novo, talvez ele acredite mais em mim do que eu. Então, ele me impulsiona muito. Eu falo que se eu não namorasse com ele lá atrás, há 7 anos, não tivesse conhecido e aceitado namorar com ele, eu não estaria onde eu tô hoje. Por um único motivo. É ele que sempre... Ele é meu mentor. Ele que fala assim, você tem que ir para esse lado. Olha o que você tá fazendo. Olha o que você conseguiu fazer. E aí, Que bom estar casada com alguém, né, que te impulsiona. Exatamente. E aí... De novo, preste atenção com quem você, né, Com quem escolhe você tá. casar. Não é só amor. Não é. E não é mesmo. Vai além disso. Não é É mesmo. uma Até construção. Eu acredito, assim, que o amor é muito importante, óbvio. Mas se não tiver parceria, não importa, não adianta ter amor. Não adianta amor, porque aí você tá no barco sozinha e é muito mais difícil. De acordo. Então, e agora tu estás grávida. E eu tô grávida. Então, assim, ele entende. Então, por exemplo, hoje era um dia, a gente tem evento amanhã. Tudo em Alphaville, aqui São Paulo é Alphaville. Eu ia voltar. Ele falou assim pra mim, você tá grávida de 7 meses, para de achar que você tá abalando aí, podendo fazer tudo sozinha, vai e volta, porque você tá grávida. Não é assim. Não é assim. Ele falou, dorme lá, eu cuido do Miguel aqui. Maravilhoso. Então, não foi algo assim que eu preciso pedir. Pai não é rede de apoio. Isso Pai mesmo. é igual a mãe. Então, se ele pode sair para trabalhar e viajar a trabalho sem me perguntar se eu posso ficar com meu filho, porque é óbvio que eu posso, porque o filho é meu, eu também posso sair para trabalhar, viajar a trabalho sem perguntar se ele pode ficar com o nosso filho. Exatamente. E quando ele me propõe e fala assim, não precisa voltar. Eu busco o Miguel na escola, dou jantar, dou banho, ponho para dormir, no dia seguinte acordo, dou café da manhã, faço almoço, levo para a escola. E você chega na sexta-noite, busca na escola. E para ele te ver também, não ficar tanto São longe. os combinados. São os combinados. Aí eu falei, perfeito. Se pra você tá ok, não vai atrapalhar a tua agenda, não atrapalha a minha, melhora a tua, melhora. Então tá tudo bem, porque semana passada, quem teve que viajar a trabalho foi ele. E há 2 semanas atrás, nós 2 precisamos viajar. A gente fez um bate-volta nos Estados Unidos a trabalho. Que eu acompanhei. Que você acompanhou maravilhosamente bem. Eu fui para os Estados Unidos junto com ele, porque ele não precisava trabalhar nos Estados Unidos. Eu precisava. Só que eu tô grávida. E eu falei para ele, eu não tô segura de ir com 6 meses e meio para os Estados Unidos sozinha. Sim. Se acontece qualquer coisa, eu preciso do pai do meu filho. Se ela resolve ser prematura, se Deus quiser, não. Mas pode acontecer. Na fase que eu tô, entrei no 7º mês. Ela pode querer nascer. Eu falei pra ele, então eu preciso. E aí ele foi comigo. Aí a gente tem a rede de apoio da nossa família, que é a minha sogra e a minha mãe e minha irmã. Então, assim, a minha sogra é tudo na minha vida, que é o que eu brinco. Eu falei, sogra, se a senhora não quiser mais me ajudar, eu não sei o que eu faço. Então, minha sogra, minha mãe e minha irmã, elas me ajudam muito. Então, a família também tem que entender qual é o seu propósito. Claro. Para deixar isso mais fácil. Claro. Senão nós, e principalmente para a mulher é muito mais difícil, que somos empreendedoras, empresárias. Verdade. Para nós, fica mais difícil, a gente não ter a família do lado. Então, eu consegui casar com um cara hoje que entende o que eu faço, que era um problema antes. Porque eu já tive muitos relacionamentos que ninguém entendia o amor que eu tenho pelo meu trabalho. Ninguém entendia. Que eu sempre vivi num ambiente muito masculino, agora que eu vivo num ambiente mais feminino. Então, na televisão era muito masculino. Então, também ninguém entendia. E aí, eu consegui encontrar uma pessoa que entende e que ama não só trabalhar, mas ama o meu trabalho. E aí, trabalha comigo e hoje é meu sócio em tudo que eu faço. Então, eu falei, acho que agora tá tudo bem. Que coisa boa escutar isso, Lara. É uma coisa, assim, que causa um alívio, né? Porque as pessoas, às vezes, de fora pensam, meu Deus, que vida louca. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de estar aqui, amanhã estar em outro ambiente, tá tudo bem. E aquela pessoa que gosta de ficar mais quietinha, também tá tudo bem. Também, e é super válido, por isso o autoconhecimento. De novo, você não autoconhecimento. precisa viver a vida que a Lara vive, que a Josi vive. Você não precisa viver essa vida. Tá tudo bem se você quer trabalhar das 9 às 18 numa empresa e bater ponto. Tá tudo certo.
existe espaço para você também. Verdade. Existem consequências para sua escolha também, assim como existe para minha. Então, hoje eu vou ficar sem meu filho, é uma consequência. Sim. O meu pai não entende muito bem o que eu faço, é uma consequência. O meu pai fica falando que toda hora ele me leva pra terapia, porque a terapia dele é pautada em cima de mim, porque eu mudo toda hora, eu faço não sei o quê, eu arrumo E ele é projeto. historiador, né? Meu pai é historiador. E aí ele fala assim, cara, como? Mas meu pai, ele é um professor. Ele não vai entender mesmo. Verdade. Meu pai tem 65 anos, ele não vai entender mesmo. Sim. Ele não precisa entender, ele só precisa me apoiar. Eu falo pra ele, pai, não entende, só me apoia. E se der merda, só deixa eu voltar. É só isso que eu te peço. Ele fala, não, então tá tudo bem, então vai que vai. Boa tá tudo filha, certo. Então a casa tora. Exatamente, e tá tudo certo. Então, assim, também dentro desse autoconhecimento, entender quais são os seus gaps e pedir ajuda. Isso aí. Não ter medo de pedir ajuda. Eu peço ajuda, eu falo quando eu tenho algum grau de dificuldade também. E isso me ajuda muito. Sem preconceito, sem orgulho, sem nada. Exatamente. Isso também é comunicar. Mas também é comunicar. Você também precisa saber comunicar o seu sentimento. E isso, pra mim, era um desafio. Dentro de tudo que eu faço da comunicação, eu sou palestrante, eu sou mentora, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, tal. Falar de sentimentos, pra mim, era muito difícil. Muito difícil. E é algo que eu trabalho com autoconhecimento e terapia. Como é que eu falo melhor dos meus sentimentos? Fazer terapia é um ato de generosidade para quem vive com a gente, né? Quem Exatamente. convive com a E gente. para nós mesmos, né? Para Eu nós acho que, mesmos, cara, com terapia certeza. É pra gente, é que muito maravilhoso. parte de que é pra gente, mas é pro próximo também. Também. Porque a gente vai estar melhor pro próximo. Porque Vai se você comunicar se com conhecer. mais clareza. Exatamente, você vai conseguir falar com a outra pessoa. E tu nota alguma diferença na comunicação entre homens e mulheres? Homens se comunicam melhor ou mulheres se comunicam melhor? Ou tu não percebe isso na tua jornada? Na verdade, assim, não é que tem comunica melhor ou comunica pior, comunica diferente. Tu percebe isso? Então? Sim, não, isso existe, isso é cientificamente comprovado Ah, é? até pela entonação vocal. Aham. A entonação vocal, ou seja, o tom da minha voz mais grave ou mais agudo, tipo, falo aqui, falo mais grave, eu falo aqui, mais agudo, mais fininho. Essa entonação vocal, ela muda em relação à credibilidade, ela muda em relação à autoridade. Então, por que a criança tende a respeitar mais o pai? Em muitos dos casos. Pelo tom de voz. Pelo tom de voz. Então, a comunicação, ela é diferente anatomicamente, biologicamente falando. Ela é diferente. Isso não significa melhor ou pior. Significa apenas diferente. Então, a mulher, ela não vai se comunicar como homem. O homem não vai se comunicar como a mulher, porque existem questões fisiológicas que são diferentes. Mas hoje a gente tem a questão dos gêneros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do fisiológico. Sim. Mas existe até, inclusive, hormônios que se toma, que a voz fica mais grossa ou fica mais grave, mais grave ou mais aguda. Sim, existem. Assim como existe também cirurgia para prega vocal. Onde você pode mudar também seu tom de voz. Então, tudo isso existe. Com a tecnologia do jeito que está, com a medicina do jeito que está avançada, tudo vai existir cada vez mais. Mas são formas diferentes. O homem, muitas vezes, quando você pega pelo estereótipo masculino, você pega, às vezes, aquela pessoa que ela é mais carrancuda, ela já chega com uma maior presença, o ombro geralmente está para trás, ele muitas vezes tem mais soberba. Aí você fala assim, mas tem o homem que não é assim. Muito pelo contrário. Aí tem gente que fala que ele tem uma comunicação feminina. Então, a comunicação, ela só é diferente entre os dois. Não tem melhor ou pior. Tem treino e, principalmente, como você quer ser visto. Então, a mulher quer ser vista como uma grande autoridade. Primeira coisa é resultado. Antes da comunicação, entra o resultado. Tenha resultado para ser autoridade. Estude para ser autoridade. Vou até anotar. Não adianta você, sou uma autoridade porque eu uso blazer e batom vermelho. Cara, isso não é autoridade. Verdade. Isso aí é roupa. É diferente. Verdade. Roupa e maquiagem, que você entende muito bem. Verdade. Então, assim, não tem nada a ver com autoridade. Agora, tem um estereótipo que se comunica, que parece que a pessoa tem mais autoridade porque está usando aquela determinada roupa, aquele determinado tipo de maquiagem. Então, se ela quer ser autoridade, e passar, comunicar isso, ela não adianta ela ficar se comunicando assim. Porque essa vozinha, essa coisa fininha, ela não passa muita autoridade. Sim. É totalmente diferente quando eu falo assim. Verdade. Quando eu falo assim, por quê? Porque eu estou sendo mais confiante, eu estou mais segura. Até na hora de educar os filhos, né? Até na hora de educar o filho. Você não fala, filhinho, desce da prateleira que você vai cair, vai levar tudo pro chão, meu amor. Você não fala com essa voz, você muda a sua entonação. Filho, tem que descer daí agora, porque se você cair, você vai levar tudo, você vai se machucar e você vai quebrar. Não pode.
Então, eu mudo a minha entonação vocal. O masculino e o feminino é a mesma coisa. Perfeito. Então, o homem, às vezes, tem essa questão autoritária, não é de autoridade, por conta da entonação vocal. E a mulher, às vezes, acha que todo mundo acha que aquela mulher é muito fofinha, porque a entonação vocal dela é mais aguda. Só que existe treino e exercícios vocais que melhoram tudo isso e ajustam a forma como você quer ser vista e a forma como você quer comunicar. Ótimo, Lara. Nossa, isso foi uma aula. Anotei um monte aqui. Lara, gratidão. Lara, para finalizar, eu gostaria de te pedir para compartilhar uma visão tua, uma frase, enfim, ou algo que tu sente agora no teu coração para as pessoas que estão nos ouvindo sobre comunicação ou qualquer área da tua vida, algo que possa transformar um pouquinho a vida dessa pessoa, enfim. Eu vou falar uma frase que eu tenho tatuada e que levo para a vida e adapto para a comunicação, que é: não deixe que o seu passado te torne mais amargo, deixe que ele te torne melhor. E por que isso tem a ver com a comunicação? Muitas das vezes a gente não se comunica por trauma. Muitas das vezes a gente não se comunica por crenças, ou porque alguém falou alguma coisa pra gente que tornou a gente mais fechado, tornou a gente mais amargo, tornou a gente uma pessoa mais triste, só porque alguém falou algo. Então, alguém comunicou algo que não soou bem pra você. E aí você, ao invés de se tornar uma pessoa melhor e ajudar mais pessoas, você ficou no seu canto. Então, não deixa que o seu passado faça isso com você. Aprende tudo que você viveu. E ajude outras pessoas a não viverem o que você viveu. Nossa, que elas vivam incrível. melhor. Isso Ai, é eu tatuei muito generoso. Eu amei. E você aí do outro lado, amou também, gostou, aprendeu, compartilha, manda para aquela pessoa que você gosta, que você sabe que vai fazer também a diferença na vida dela. E quero agradecer aqui também a Yuste Cosméticos, nossa parceira, patrocinadora, pela qual eu tenho muito carinho, porque como vocês sabem, a Yuste é uma marca que eu fundei com muito amor para descomplicar a rotina de beleza das pessoas. São produtos multifuncionais, veganos. Minha aliada na minha rotina, que é tão agitada, digamos assim. Mas nesse momento, Lara, mais uma vez, obrigada. Adorei. Fiquei muito feliz de poder compartilhar essa sua visão, coisas que eu aprendo contigo no particular, poder trazer para mais pessoas se beneficiarem com esse dom que tu tens, que é falar e ensinar sobre comunicação. Obrigada, adorei. Eu que agradeço, eu amo, eu tô muito orgulhosa de você. Que bom. É muito orgulho pra mim estar aqui, ver você tirando os projetos do papel, ver você se comunicando, conseguindo também se livrar de uma série de coisas que você pensava. Verdade. E ser uma pessoa tão incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Até mais, gente.